E vamos chamar agora o Guga Stocco. Sim, ele que esteve com a gente também no ano passado. Traz muitas novidades sobre inovação e tecnologia do mundo. Guga Stocco respira inovação e tecnologia e acredita no poder transformador que o futuro pode proporcionar à vida de todas as pessoas. Mais que um bom investidor e gestor, podemos dizer que o Guga é um exímio cientista que transforma qualquer problema em solução. Guga é membro atual dos conselhos de administração da Falcone Participações, TOTVS, Vinci Partners e Banco Original, e atuou nos conselhos consultivos de empresas como B3, Carrefour, Rappi Vida e Cielo. Stocco também é cofundador da Futurum Capital, um fundo de venture capital de alta tecnologia, e fundador do movimento Hack the Future, que tem como objetivo transformar a sociedade através do STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, criando objetivos, projetos e empresas que transformem a sociedade. Como executivo, auxiliou na construção de produtos globais na Microsoft e cofundou o primeiro banco digital do Brasil, o Banco Original. Por fim, como investidor, possui 3 unicórnios em seu portfólio. Guga, a tela é sua. Um pouquinho, né, das novidades, o que está acontecendo aqui nesse mundo novo. Então, vamos lá, né, sem mais delongas, né, vamos começar a trabalhar um pouquinho aqui essas novidades como um todo. Então, eu gosto sempre de começar essa apresentação uma coisa que eu chamo de awake, né? Então, o que é esse awake? O awake vamos entender um pouquinho o que está acontecendo, né, no nosso mundo, para que a gente possa, né, entender o futuro. Lembrando que depois do Covid, o futuro é o próprio presente, né? Então, muitas das coisas que a gente falava que iam acontecer lá em 2025 estão começando a acontecer agora. Então, o primeiro ponto que eu acho que é legal para a gente raciocinar e entender é o seguinte: quando a gente pensar em século passado, nesse século, né, o século XX, né, ele começa lá em 1901, né, começa o século XX. Na verdade, o que a gente conhece de século, né, do século XX, não começou em 1901, que é a Revolução Industrial. Né? Então, tudo que a gente fala do século passado, o que ele fez foi a Revolução Industrial. E quando começou a Revolução Industrial? Ela começou, na verdade, em 1918. Ela começou depois da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, teve que ter uma guerra, né, e essa guerra chacoalhou tudo. E depois que chacoalhou, você começou o quê? A entrar na Revolução Industrial. Então, em outras palavras, a humanidade, para ela evoluir, para ela mudar, para ela criar coisas novas, você precisa ter um fato muito relevante no meio do caminho. Então, o começo do século era um começo muito atrelado, de novo, à agricultura. Né? Não tinha muitas mudanças referentes a tudo isso. E quando você pega agora o século XXI, não é que aconteceu a mesma coisa? Né? O século XXI ele foi o quê? Ele é um século, né, baseado no mundo digital. Né? E o mundo digital começou quando? Né? A gente vai começar o mundo digital, na verdade, no ano que vem. Vai começar em 2022, que é daqui para frente que você vai ver tudo acontecer. Então, o começo do século XX era totalmente baseado no século passado. Né? No começo do século XXI, totalmente baseado no século passado. Século XX. Tanto é que você falava muito das empresas vão fazer uma transformação digital. Eu estou naquele momento de transformação. Eu não sou digital ainda. Então, nada mais justo, né, do que a gente falar de transformação digital ser coisa do começo do século. Só que aí veio o Covid, colocou todo mundo dentro de casa. Nesse momento, você foi para dentro de casa, não teve jeito. A gente teve que começar a fazer o que o mundo digital permite. Então, vocês podem ver, um bom exemplo foi telemedicina. Né? Então, se eu estou dentro de casa, como é que eu faço? Né? Sou obrigado a abraçar esse tipo de coisa. E aí, N outras coisas começando a entrar e as empresas começando a aproveitar tudo isso. Então, as empresas que estavam preparadas para o mundo digital surfaram essa onda e cresceram muito. Aquelas empresas que não estavam preparadas sofreram muito, né, nesse momento do Covid.
E aí, quando a gente começa a olhar, dando uma pinceladinha em algumas coisas que estão acontecendo por aí, a gente vê que realmente as revoluções, as mudanças estão sendo muito grandes, né? Enquanto antigamente você via uma revolução acontecer, né, uma tecnologia acontecer devagarzinho, ela entrava no seu dia a dia, agora é lenta do dia para a noite. E você ou entra nesse negócio ou você fica de fora. E é natural, né? Se você pensar lá em 2008, não existia iPhone, né? não existia Spotify, né? Não existia 4G, WhatsApp, Instagram, não existia Bitcoin, né? E aí você olha e fala, o que mudou, né, desde 2008 para cá na minha empresa, né, na forma com que eu trabalho, né? Então você começa a olhar essas coisas. Tem pessoas que mudaram muito, tem pessoas que mudaram pouco, tem empresas que mudaram muito, tem empresas que mudaram pouco. Só que o mundo mudou muito, né? Então imagina você hoje sem o WhatsApp, né, sem 5G, né, sem o Bitcoin, coisas do gênero. Então ele pode dizer que realmente a humanidade vai evoluir nos próximos 10 anos muito mais do que ela evoluiu nos últimos 300 anos. Então a gente vai estar preparado, né, para coisas que estão por vir, né, que são realmente disruptivas. E ele não está falando só no mundo de tecnologia, não. Ele está falando também em modelos de negócio, né? Então, você pega a Tesla, que é um bom exemplo, porque a Tesla apanhou muito para poder trazer, né, o mundo digital, né, quer trazer o carro elétrico, né, e conseguiu. E com o carro elétrico, o que aconteceu? Né, mudou toda a indústria. Então, a indústria hoje, né, de automóveis, de uma maneira geral, ela está migrando para o elétrico em uma série de países, já colocaram inclusive leis que até 2035, 2040 não vai ter mais carro a combustão. Então essa revolução veio através do quê? De uma mudança de modelo de negócio, né? Então isso também está acontecendo muito, né? Uber, outro bom exemplo, né? Um modelo de negócio fazendo disruptura no que estava acostumado com táxi. Comida. Né? Então, a gente está entrando agora nos modelos de clean meat. Né? Então, o clean meat nada mais é do que você fazer a comida através das células do animal. Então, eu pego uma célula daquele animal e faço aquele bife, faço aquele frango. E até 2035, muito disso, já é mais de 50%, né, da comida que nós humanos vamos comer vai vir o quê? Desse tipo de produção. E não daquela produção que a gente está acostumado, que é matar o animal, né, e comer literalmente a carne do animal. E entra também na economia. Né? Quando a gente pega as moedas digitais, a disruptura que aconteceu aqui durante o Covid, né, foi muito grande. Né? Até a China lançou a sua moeda digital, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, que muda por completo também até a geopolítica das coisas. Né? Porque se a China lança a sua moeda digital, ela deixa de imprimir dinheiro e ela passa a ser um token, e o Brasil também estudando isso, Estados Unidos estudando isso, você vai fazer o quê? Você vai passar a fazer a sua transação, né? Eu posso, de repente, cobrar o imposto no momento da transação. Olha que interessante. Aí você não precisa pagar imposto no fim do ano. E o que a gente entende por Estado, né, que é aquele local que você paga imposto e você usa aquele dinheiro, né, para fazer estradas e coisas do gênero, pergunta que eu faço é, se a gente está trabalhando todo mundo remoto, né, ou muitas pessoas podem trabalhar remoto agora em qualquer lugar do mundo, né, e eu consigo ver meu imposto de renda em tempo real, pergunta que eu faço, onde eu vou debitar meu imposto de renda? Né? Então, você começa a ter uma briga, né, de estados lutando para aquelas pessoas que pagam, né, os impostos de renda. Então, vai ser interessante muito o que vai acontecer. E até tecnologias que podem ser extremamente disruptivas, que é o exemplo da NDB. Né? NDB aqui, isso aqui é um chip que gera energia. Né? Ele usa como base o lixo nuclear, né, e que emite menos radiação no corpo humano. Pode ser nano, então eu posso colocar esse chip, por exemplo, num coração artificial, esse coração artificial vai funcionar eternamente, ou pode ser grande, para colocar num avião, numa cidade. Sabe quanto tempo dura essa bateria? 30 mil anos, né? 28 mil anos uma bateria. Então, quer dizer, é energia infinita. Então, a gente está começando a entrar nesse mundo também. Inclusive, eu conheço bem isso, porque eu sou advisor, né, dessa empresa, ajudo eles na parte de blockchain, que é uma empresa suíça, né, com tecnologia inglesa e americana. Então, muita coisa está por vir. E o outro ponto de disruptura, além de você estar olhando essas tecnologias todas acontecendo, né, e mudando, é outro ponto, o que é? É que a gente se acomoda no nosso dia a dia a fazer aquelas coisas que a gente sabe. E quando a gente se acomoda, o que acontece? Você permite que um disruptor entre no seu dia a dia e faça alguma coisa. Então, um bom exemplo é isso. Você é um taxista,
tá? E de repente veio o Uber, e o Uber matou o taxista, é verdade? Isso? Não, o Uber não matou o taxista. Quem matou o taxista é ele mesmo, porque ele não mudou o seu processo. E aí ele permitiu que viesse uma inovação e literalmente fizesse algo muito melhor do que ele. Então, por exemplo, se eu deixei minha carteira no táxi, como é que eu recupero? Né? Se eu quero pagar o táxi, eu não aceitava cartão, tinha dinheiro e não tinha troco. Né? O carro vinha sem ar-condicionado. Né? Eu tinha que pedir o táxi, sair na rua, ficar esperando um táxi passar. Então, quer dizer, o Uber redesenhou esse negócio todo e fez isso. A mesma coisa que a Amazon está fazendo esse processo. Né? A Amazon está fazendo tanto investimento no varejo, que ela está fazendo uma disruptura por completo no varejo. Né? Então, o que mata o varejista não é a Amazon, o que mata o varejista é ele não fazer os investimentos corretos, né, no varejo. Netflix, mesma coisa, não foi a Blockbuster, não foi a Netflix que matou a Blockbuster, foi a Blockbuster que se matou no momento que ela só cobrava multa toda vez que você esquecia, né, de entregar o filme. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque o mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, e a gente, às vezes, não muda. Né? E aí você acaba tendo um serviço muito ruim, né, perante o que existe por aí. Então, é muito atento. E com o Covid, o que aconteceu? Essa aqui, normalmente, é a curva de adoção, né, de uma tecnologia, de um produto, né, que uma pessoa tem. Todos nós aqui temos. Então, sai um produto novo, primeiro os entusiastas que começam a usar aquele produto, depois os visionários. Muitos desses produtos morrem aqui, que eles não conseguem ganhar escala, né, e depois que eles ganham escala, eles crescem muito, e depois eles pegam o resto da pirâmide. Tá? Pergunta que eu faço para vocês, quem aqui que usava o iFood antes da pandemia? Vai ver que poucas pessoas, né? E se você usava iFood, usava com muita frequência, o Uber Eats, né? Não usava tanto. Por que eu não usava? Por que aquela pizzaria que eu gosto não estava no iFood? Por que minha mãe estava aqui? Que ela falou que não, ela nunca ia usar esse tipo de coisa, né? E de repente veio a pandemia e ela achatou essa curva. Quando ela achatou essa curva, ela colocou todo mundo e falou: olha, aqueles anos todos que você tinha, né, para chegar lá, vai acontecer agora em 3 meses, 6 meses. Então, o iFood foi um bom exemplo, né, para você entender o seguinte: olha, aí os restaurantes foram obrigados a entrar no iFood, eu fui obrigado a entrar, minha mãe estava aqui, foi obrigada a entrar, aí nasceram as dark kitchens para entregar comida próximo de casa, novas embalagens, e criou-se um hábito novo. Então, nós temos agora o hábito de comprar comida, né, pelo aplicativo que não existia. Os restaurantes entraram, tudo aconteceu. Então, isso entra, da mesma forma que quem não fazia compra, ia no supermercado fazer compra e gostava de fazer aquele window shopping, né? Ficava lá, quero escolher esse chocolatinho, quero escolher aquele. De uma hora para outra, começou a comprar online, aí não tem 7 tipos de chocolate, você tem 50 tipos de chocolate. E aí, quando você volta no supermercado, está ruim. Fala, puta, só tem isso, só tem 7. Né? Sempre só teve 7, né? Mas você nunca reclamou. Né? Mas agora que você tem acesso a 50, aquele 7 complicou. Então, a gente criou um usuário novo, né? Então, uma pessoa nova, né? Com hábitos novos. Você passou a ver o streaming né? Na tua casa, colocou seu home office, né? Passou a usar ferramentas como o Zoom, né? Que nem está usando aqui, aprendeu, né? A administrar seu tempo e estruturar. Isso tudo criaram-se hábitos novos, esses hábitos novos vieram para ficar, né? É óbvio, muitos deles vão mudando, como tudo na vida, mas eles ficaram para ficar. Então, quem sofre com tudo isso? Aquele serviço antigo, né, que não fornece a mesma experiência. Então, por exemplo, se eu vou para o cinema agora, complicou. Porque no cinema é caro, eu acabo pagando estacionamento, fico numa cadeira apertada, eu vou pagar pela pipoca, pelo valor de um prato de sushi, e vou assistir só 1 hora, não uma maratona. E não vou estar lá no meu sofá gostoso, depois tenho que voltar para casa, complicou. Né? Então, aquele hábito gostoso, ele acabou virando uma fricção. Óbvio, muitas pessoas continuam, mas não é a mesma frequência, até porque você deixou de fazer aqueles filmes, né, e passou a fazer os filmes para as grandes, né, distribuidoras de streaming, então até o investimento para ter grandes filmes não tem mais. Então, realmente, o segmento inteiro, né, tem que se reinventar ou entra em colapso. Então, a gente vai começar a ver esse tipo de coisa. A gente tem que olhar isso em tudo. Né? A partir do momento que você usa inteligência artificial e uma série de coisas, né, isso entra em tudo. Então, o Covid acelerou em pelo menos 3 anos as empresas e transformou toda empresa, que é uma empresa agora de tecnologia,
de design e atendimento ao cliente. Não importa que empresa que seja, você pode ser um hospital, né, você pode ser um varejista, né, você pode ser uma padaria. Então, não adianta mais, eu preciso investir em tecnologia, porque eu preciso ter essas ferramentas para estar onde o meu consumidor está. Eu preciso investir em design, porque eu preciso redesenhar os novos serviços baseado nesse novo consumidor, e eu preciso atender o cliente. Né? Porque o cliente agora, se ele não tem aquele touch a touch, né, não consegue ver a pessoa, ele precisa ser atendido de algum formato, né? E você também tem uma curva de aprendizado desses produtos novos que você começa a colocar. Então, toda empresa passa a ser isso. E, então, entendendo esse tipo de coisa, a gente começa a ver algumas estruturas acontecendo. Não sei quem teve a oportunidade de ver esse espelho aqui, que é o Mirror, que, na verdade, esse espelho faz o quê? Você consegue fazer sua academia, né? Então, você tem o professor ali atrás, né? Seus amigos aqui, você faz aula todo mundo junto, né? O professor conversando com você e por aí vai. Então, dá uma olhadinha como funciona. Olha que interessante. Introducing the future of fitness. It's every class you can imagine, live. Welcome back to the Mirror. You've got this, John. And on demand. It's bar, boxing, strength, cardio, yoga, and more. It's an interactive, Relax your shoulders, Dan. goal-crushing, Keep that heart rate up. whole family, whole body fitness machine. Né? Olha que interessante. O mais legal disso é que agora você vai começar a ver sensores, né, que estão calculando quanto tempo você passa ali na frente, quanto você gastou de caloria. Né? Eu vi uma câmera, inclusive, que detecta uma série de doenças, o Covid, uma série de doenças. Você pode ter esse tipo de software na câmera do espelho. Né? Eu posso fazer uma telemedicina, além de estar conversando com o meu personal trainer. Né? Eu posso ter sensores, né, tipo Kinetic, que podem estar pegando meu braço, meu tamanho, minha gordura. Cara, conversando. Né? Então, isso entrou. E é um negócio novo, interessante, só que olha que louco, né? Ele, no meio do Covid, essa empresa não tinha nem 2 anos, foi vendida por $500 milhão, né, para a Lululemon, que é o varejista tradicional de roupas de yoga e esporte. $500 milhão. Então, quer dizer, esse negócio que parece ser novo, ele já foi vendido para um varejista, e você vai na China, já tem o seu copycat chinês, que também recebeu 200 e poucos milhões de dólares para fazer o seu espelho. Né? Então, quer dizer, isso está entrando na vida e acelerando na vida de todo mundo. Quando a gente vem na parte de comida, também é interessante de ver, porque, como eu disse para vocês, agora a gente vai comer de forma diferente. Né? Então, se eu pego, por exemplo, né, a Memphis, né, que é a empresa que faz esses frangos, né, que cresce em laboratório, toda a granja da Memphis tem só uma galinha. Só uma. Então, de uma galinha, você retirou aquela célula, que é a melhor célula que você faz, você replica ela, né, e faz ela se replicar dentro de um bioreator, está aí a galinha da Memphis, né, e com ela faz todo o frango que ela vende por aí. Tá? Então, isso já começou, já está entrando, né, e cada vez mais forte na vida das pessoas. Né? Tá aqui um exemplo do Nuggets da Memphis. Change the way meat gets to the plate. We invited a taster to have the first bite. Tastes like chicken. Yes, this is some of the... Né? E se não bastasse, o que ela está fazendo também? Né? O KFC já fechou um acordo com eles e todos os nuggets do KFC vão ser de um frango que não matou o animal. Né? Então, olha a revolução que a gente está vendo pela frente e, ao mesmo tempo, quando você tem uma revolução dessas, tem que estar atento a alguns pontos. Por exemplo, entre matar um boi e colocar um bife no seu prato, tem 270 empresas no meio do caminho. Né? São 270 empresas. E essa cadeia vai mudar por completo. Né? Então, se eu venho aqui e olho a cadeia hoje, né, então eu tenho que ir lá, clonar os animais, depois eu tenho que alimentar, depois eu tenho que matar esses animais, eu tenho que processar, tudo isso acabou. Né? E agora eu vou o quê? Eu vou pegar a célula desse animal, vou multiplicar ela e vou distribuir. Então, quer dizer, mudou, né, o modelo. E se eu olho aqui, por exemplo, um mapa, né, do que está acontecendo com tudo isso, eu vejo que você tem na parte de textura, na parte de sabor, né, na parte de plant-based, né, que o plant-based é interessante, porque eles pegam essa parte de sabor aqui, por exemplo, né, eles crescem só um pedaço da proteína, que é o do sangue, que dá o gosto do sangue, né, que dá o gosto do sangue e a cor do sangue.
eles misturam esse composto junto com o hambúrguer vegetal. Então, o hambúrguer vegetal, na verdade, tem gosto de carne, porque você colocou aquilo lá e realmente tem um gosto de carne. Né? Então, quando você pega o Impossible Burger, por exemplo, é um hambúrguer vegetal, mas, na verdade, você usa esse componente, você tira do animal para fazer o sangue, né? E coloca lá dentro. Então, é interessante de ver. Né? E como eu disse para vocês, por exemplo, a bateria nuclear, né, que vai entrar agora, inclusive a primeira que vai entrar, que vai sair no mercado, é junto com o Rolex, um relógio que você vai usar, olha que legal, né? Está aqui, é uma bateria que o quê? Você pode usar em uma série de coisas, vai desde as pilhas, né, até, né, a tua casa, o teu carro. Então, o ponto principal de tudo isso, o que é? Que, elas são bem mais fortes que as baterias normais, né? Eles têm várias voltagens, você pode usar de diferentes formas, mas olha que interessante, né? Energia elétrica passa a ser gerada no local de consumo e isso muda tudo. Tá? Outro ponto importante, quando a gente fala desse mundo digital, é que as empresas, de uma maneira geral, têm que começar a caminhar para ter seu custo marginal de zero. Isso é muito importante. Então, o que é o custo marginal de zero? Poxa, se eu tenho aqui o Google, né, faço uma busca no Google, quanto que custou para mim para fazer uma busca no Google? Custou zero, né? E quanto que custou para o Google a busca que eu acabei de fazer? 0,000, custou zero. Então, o Google tem uma estrutura fixa grande, depois ele ganha uma escala tão grande, tão grande, tão grande, que o produto dele tem custo marginal de zero. Olha que interessante. Mesma coisa com o Facebook, você vai fazer um post ou no Netflix, ou assistir um filme, ouvir uma música. Então, esse é o custo marginal de zero. Ah, mas meu produto não é digital, né? Meu produto é físico. Será que dá para fazer isso? Dá. Né? E está acontecendo. Então, se eu pegar um exemplo aqui, né, foi feito um estudo na Universidade, né, de Columbia, lá em Nova York, que 9 mil carros autônomos substituem 150 mil táxis em Manhattan. Tá? Então, imagina, né, 9 mil contra 150 mil, que eu não tenho motorista, né, que os carros são elétricos, que esses carros, né, tem um algoritmo que ele se reposiciona os carros conforme a oferta e a demanda, né, funciona 24 horas por dia. Então, é difícil. E os carros também são feitos para isso. Se eu pego o Zux, que é esse carrinho que vocês estão vendo aí, é um bom exemplo. Você vê que ele anda tanto de frente como de trás, não importa o lado que você está, ele pode andar com um lado para o outro, né? Tanto faz, né? Não tem frente e traseira, tem, né? É o lado que você quer. E ele foi feito para isso. Ele é autônomo, foi feito para levar as pessoas. Pergunta que eu faço, quanto que vai custar para você ir da sua casa para o escritório num carro desse? Zero. Né? Então, eu pego os Zux aqui, é um bom exemplo. 16 pessoas apenas, né, construíram essa startup, captaram $1 bilhão e venderam essa empresa para a Amazon. Sabe o que isso significa? Significa que em breve, lá nos Estados Unidos, quem estiver em Nova York e assinar o Amazon Prime, é capaz de você ter também, né, já incluso toda a tua corrida, né, dentro de Nova York para você ir para onde você quiser. Então, esse é o exemplo da questão do custo marginal de zero aplicado a tudo isso. Ah, pode funcionar para o hospital também? Lógico, né? A partir do momento que você tem como se fosse um plano de saúde com muitas pessoas aqui dentro, você tem os devices, estão traqueando exatamente o hábito dessas pessoas, você está usando machine learning, seguindo tudo isso para entender o que está acontecendo, e aquelas pessoas que se mantêm dentro daquele range, né? Você vai evitar que elas fiquem doentes. Né? Você consegue, através do algoritmo, fazer isso, aí você consegue ter os centros, né, de saúde que consegue alimentar muito mais gente. E aí você caminha com um custo marginal de zero. Então, atrelado a tudo isso, entra a revolução também da inteligência artificial. E a inteligência artificial, no primeiro momento, ela entra para quê? Para automatizar trabalho repetitivo, né, e fazer com que você trabalhe melhor. Então, se você tem uma inteligência artificial que vai lá e vai ler, por exemplo, ela pega todo o histórico, sei lá, de uma chapa de pulmão e para identificar se tem uma determinada doença, etc. E olha, todas as chapas foram tiradas até hoje, desde o início da operação e etc. Ela consegue identificar, né, que tipo de doença que pode ter ali dentro, que tipo, né, de situação. E você, como médico, por exemplo, né, vai atuar em cima do que o computador atuou. Na verdade, você vai ter, já recebe todas as informações ali, e aí você usa o seu trabalho em cima do que foi feito. Então, você vai trabalhar muito mais, seu trabalho vai ser muito mais inteligente, muito menos braçal. Então, a inteligência artificial entra no primeiro momento para eliminar trabalho repetitivo.
né? Então, tanto é que existe até um dilema, né, da inteligência artificial que falam, né, que é tudo aquilo que pode ser caracterizado o suficiente, pode ser computável e copiável, né? Então, se você consegue escrever um manual do seu trabalho, quando você sai de férias, alguém te substitui, isso logo eu consigo fazer isso com uma máquina, né? Então, é interessante de ver. E aí, que as especializações, você acaba sempre tendendo para um lado mais artístico, mais científico. Você não pode mais ficar no meio, né? Então, eu vou lá estudar mais artes, etc. Não lado, vou para um lado mais científico e vou indo. Agora, ficar muito no meio do caminho é aquilo que a máquina consegue fazer, né? E tem uma série de exemplos, né? Esse aqui é um bom exemplo, né, que eu uso, vou abrir até aqui na internet para vocês darem uma olhada. Olha que legal. Como que é automatizar as coisas, né? Então, aqui está aqui o mapa, esse aqui é um mapa, né, de Manhattan, está aqui o raio, né, que eu estou olhando, eu venho aqui, amplio esse raio aqui dentro, quando eu vou fazendo um scroll aqui, ele vai me dando todas as informações daquele local. Olha que interessante. Eu venho aqui, sei se são prédios que moram 1 quarto, 2 quartos, 5 quartos, né, se é uso residencial ou não, tá vendo? Eu vou olhando o uso residencial aqui, ó, vou baixando aqui para baixo, ó, uso comercial já não é. Veio aqui para cima, uso comercial completo, tá vendo? Vou andando aqui do lado, me dá as rotas de metrô, né? A população, então, de porcentagem de asiáticos, negros, hispânicos, né? Então, vou olhando aqui onde que essas pessoas estão, distribuição de idade, né? Percentual de mulheres, índice de diversidade. Olha que interessante. Então, tudo isso acontecendo o quê? Uma ferramenta. Então, imagina se você tem que construir isso toda vez. Não dá. Então, você sempre é daqui para cima, daqui para cima, daqui para cima, né? Então, isso que é interessante, né, da gente ver em cima de tudo isso, né? E aí a gente entende por que os dados é o novo petróleo, né? Então, é o novo petróleo por quê? Porque eu preciso colher dados toda hora, né? Mesmo aqueles que eu não uso. Que dado é petróleo? Petróleo você vai usar para fazer gasolina, você vai usar para fazer plástico. Só que o petróleo por si só não serve para nada, né? O que se faz com o petróleo? O dado também não serve para nada por si só, né? Mas ele é a base para você criar qualquer coisa. Então, se o dado é o novo petróleo, a inteligência artificial é o quê? É a nova energia elétrica, né? Olha que interessante. Quando eu pego energia elétrica, eu consigo transformar esses dados, né, em alguma coisa útil. Então, tem que fazer primeiro coletar dados. Então, do 5G, agora você coleta todos os dados. O que você faz? Você usa Big Data e outras coisas para transformar esses dados em informação. No momento que você tem uma informação, isso aqui é muito legal, porque eu já sei que é o Guga, né, o que ele faz, né, eu sei, por exemplo, né, que tipo de doenças que ele já teve, eu sei o nível de colesterol dele histórico, do nível de colesterol do Guga. Ótimo, já tem informação, isso já vale muito. Uma série de coisas. Agora, se eu pego essa informação e transformo ela em transação, né, aí você ganha o jogo, né, que aí eu transformo dados em informação e informação em transação, né. Então, transformar a informação em transação é a bola da vez. Coleto dados de todos os lugares, trabalho esses dados, gero informação, pego a informação, uso a inteligência artificial, transformo em transação, né? Então, por exemplo, eu vou identificar todas as situações do Google e vou identificar, de repente, um remédio que ele precisa tomar, vou identificar que ele precisa ir no médico, vou identificar uma ação que o Google vai fazer. Se eu transformar a informação em ação, eu transformo isso em transação, transformo isso em dinheiro, ganho escala, chego num custo marginal de zero e tenho uma empresa do futuro, né? Então, toda vez que a gente fala de inteligência artificial, eu vou mostrar um exemplo do varejo, mas que ele é totalmente aplicável, né, por exemplo, para a área de saúde, que é o quê? Hiperpersonalização, né? Você precisa hiperpersonalizar aquilo que você está fazendo, você tem que automatizar todos os processos que você tem que melhorar a experiência humana naquilo que está sendo feito, tem que ter o pervasive knowledge, que é o quê? Você tem que se antecipar ao problema, né? Então, são essas 4 coisas que você responde, né, com a inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é o supermercado Alibaba, né, o Hema, lá na China. E se você quiser vir aqui comprar uma melancia, ele não aceita dinheiro, né? Para comprar melancia, você tem que fazer o quê? Você tem que vir pelo aplicativo, né? Por que ele faz isso? Você compra pelo aplicativo, ele pega os seus dados, né? E aí ele começa a transformar seus dados em informação. O Guga compra melancia, compra maçã na quinta-feira e na sexta-feira. O Guga vem comprando carne, né, todos os dias, passou a comprar frango. E aí ele analisa as informações e fala, opa, se o Guga comprava carne e passou frango, então a renda do Guga caiu. Então, eu vou transformar o quê? Eu pego essas informações e transformo em transação. Ele pega uma empresa, que é a Ant Financial, que também é do grupo, que empresta dinheiro,
né? Então, ela consegue identificar meu score de crédito baseado no uso, de como eu uso as coisas todos os dias. E isso é tão poderoso que o Rema chegou, né? O Alibaba chegou ao ponto de falar, olha, não aceita dinheiro, porque senão eu não vou coletar dados. Se eu não coletar dado, eu perco dinheiro. Então, para vocês terem uma ideia, o Ant Financial, que é essa empresa que empresta dinheiro, que usa os dados do Alibaba para emprestar dinheiro, ia fazer um IPO no ano passado de 313 bilhões de dólares. Ela tinha sido fundada aí em 2014, então para o ano passado tinha lá 6 anos. Se eu dividir 313 por 6, dividir depois isso aqui, né, por 6 anos, depois por 12 meses, por 30 e colocar em reais, foi 800 milhões de reais por dia de geração de valor com o dado, né? Então, é uma loucura. Por isso que lá na China, né, as empresas que geram dados são donas do quê? Dos produtos finais ali, né? Então, o Alibaba é que empresta dinheiro, a Tencent que é o banco, o Baidu que distribui produtos financeiros, né? Porque eles têm dados para fazer isso. Então, imagina um exemplo que eu vou dar para vocês, que é o seguinte, vem aqui a Alexa, né? Eu venho para a Alexa e falo, Alexa, baseado no que você me conhece, qual que é o melhor carro para eu comprar e em quantas prestações? Cara, se a Alexa tem acesso a esses dados, vem trabalhando esses dados, e ela responder e acertar, game over. Porque, assim, ela acertou o carro que eu quero, e aí me deu a melhor parcela, que ela analisou meu crédito em vários birôs, etc., e já selecionou um banco que tem a melhor parcela. Pergunta que eu faço, qual foi o banco? Não sei, né? E também não quero saber, porque se ela acertou, é isso aí. Então, o que acontece? Quando isso acontece, a gente começa a ver um efeito louco, porque isso muda como que as marcas, né, fazem marketing, né? Então, imagina, eu tenho um agente trabalhando por mim, né? Então, os consumidores vão acabar o quê? Migrando de agentes que eles confiam, de marcas que eles confiam, para agentes que eles confiam. Então, se você criou um agente, esse agente realmente te responde tudo aquilo que você precisa, olha que louco, né? Você está criando um trusted agent, né? Então, quem aqui, por exemplo, questiona o Waze, né? Você usa o Waze. O Waze é um trusted agent, né? Então, os agentes estão começando a fazer uma série de coisas. Isso está acontecendo, né? Só você pensar na Amazon como um todo, né? Então, a Amazon, ela quer te entregar um produto que você precise antes de você precisar, né, e debitar o valor na sua conta da Amazon Prime. Em outras palavras, ela transforma aquela informação em transação, né? Só que ela quer ser tão rápida em transformar a informação em transação que ela nem perde sua permissão. Como? Se antecedendo aquilo que você precisa. Mais ou menos o seguinte, eu estou indo para casa, né, acabei de ter um filho, esqueci de comprar o leite dele, quando eu entro dentro de casa, né, abro a geladeira, está o leite, né, do meu filho, foi a Amazon que entregou. E debitou no meu cartão. Ela fez o pervasive knowledge, ela se antecedeu, né? E aí, Google, você vai ficar bravo com esse tipo de situação? Não. Amazon, fica à vontade, pode fazer esse tipo de transação, você faz à vontade, né? Tanto é que ela quer fazer isso, que ela está fazendo o quê? Né? Ela está pegando até que a fechadura, que ela permite que você compre essa fechadura, e ela permite que o entregador da Amazon vá dentro da sua casa, né, e coloque o produto. Né? Então, quer dizer, essa história do leite pode se tornar realidade, sim. Vou dar uma olhada no videozinho da fechadora. If you're not at home, with Amazon Key, you can get your packages delivered just inside your door. You can track your delivery with real-time notifications, watch the delivery happening live, or review a video of the delivery after it's complete. Maybe you don't want... Viu que legal, né? Quer dizer, já está criando os seus aspectos em cima de tudo isso. Então, quando eu tenho um agente, né, tipo aqui, pode ser o da Apple, pode ser Alexa, etc., você consegue construir os skills, né? Que aí são esses softwares usando inteligência artificial para fazer coisas específicas, né? E aí que eu faço a pergunta para vocês, né? Então, vamos pensar um skill de medicina, né? Então, se eu vou lá na Alexa, fui pesquisar, ela tem alguns, né? Então, ela tem o Voice for Healthcare. Olha que interessante. Né? Então, você pode criar os skills, né, que são elegíveis pela RIPA americana, e você que vai criando soluções, né, médicas. Né? Então, por exemplo, olha, você quer refill my medication, né? Então, a Alexa te lembra, né, do que? Não só da hora que você tem que tomar o seu remédio, mas quando ele acaba, ela compra para você. Né? E aí, como é que fica a farmácia, então, no meio da história toda?
né? Eu vou ficar abrindo mais farmácias ou eu vou investir num skill, né, para poder ter essa experiência? Quer dizer, eu te lembro de tomar o remédio, eu te entrego o remédio, eu conecto com o médico se você precisar, eu pego lá a receita com ele, tudo de forma digital, né? Encontro outros médicos, tudo isso com a voz, né? Uma curva de aprendizado muito simples. Né? Então, você vai entrando, né? Por exemplo, aqui, eles vão no Blood Sugar Lookup, né? Que é um laboratório que ele tem todo o teu histórico, né, de sangue, de exames de sangue que você foi, você pode conversar e ele vai te respondendo em cima daquilo. Então, quanto é meu colesterol? Né? Quanto meu colesterol vem aumentando durante o ano? Olha que interessante, olha que skill legal, né, para eu saber o que está acontecendo comigo, por exemplo, lá dentro. Né? E por isso, né, e ainda vai se criando outras funcionalidades, tipo Alexa Together, então um serviço que tem alerta customizados, né, tem respostas a 24 horas, conecta o pai com o filho, né, então o pai que precisa de ajuda, né, em vez de precisar de um cuidador, ele tem o Alexa ali do lado, né, detecta se você caiu, tem assistência remota e uma série de coisas, né, para garantir o quê? Que você tenha acesso a tudo isso. Então, é isso que é importante. Então, a gente está entrando num mundo, né, que o próprio Elon Musk já fala, que eu achei muito interessante, né, que você vai começar a ser pago agora, não pela quantidade de horas trabalhadas, mas vai ser pago pela dificuldade dos problemas que você resolve. Né? Então, se você consegue implementar um skill, você organiza uma estrutura dessa, etc., você resolve muito problema. E, obviamente, quando se resolve muitos problemas, você consegue, né, ter um impacto muito maior. Então, você pega, por exemplo, um CEO, um funcionário, né, do futuro, né, o que é esse cara? Né? Então, é interessante de ver, porque é um cara que aceita a mudança e a incerteza. Né? Então, olha, em muitos setores é muito difícil aceitar mudança e incerteza. Né? Mas o CEO do futuro é aquele que aceita mudança e incerteza. É aquele que está vendo around the corner, né? Que está entendendo essas tecnologias, essas novidades e está conseguindo direcionar a empresa para lá. Ele consegue metrificar tudo o que está acontecendo para ter embasamento nas suas decisões. Ele tem uma educação multidisciplinar. Ele não está preso só num tipo de educação, ele aprende outras coisas para conseguir compor esses problemas mais complexos. Né? E ele tem muita autenticidade e muita adaptação. Então, no momento que ele está aprendendo e recriando as coisas novas, né, ele consegue explicar que ele está nesse momento e consegue se adaptar às novidades que tem por aí. Então, isso é muito importante. Isso está dentro da pessoa de uma maneira geral. Né? E aí, que, né, o analfabeto do futuro, quem que é? É aquele que não sabe desaprender. Né? Porque aprender você vai acabar aprendendo, mas tem muita gente que não consegue desaprender. Então, já dizia o próprio Alvin Toffler, né, que o maior problema é esse, é você desaprender aquilo que você aprendeu para poder aprender o novo. Né? Isso sem ter preconceitos e coisas do gênero. Então, vou deixar um espacinho para as perguntas aqui. Né? Eu gosto sempre de terminar, né, a apresentação dizendo, né, que o céu não é o limite a partir do momento que você encontra pegadas do homem na Lua. E vamos aí abrir um espacinho para perguntas, caso vocês tenham. Então, vamos lá. Só um minutinho. Vamos lá. Vou passar para a Carol, que vai nos ajudar nesse momento com as perguntas. Oi, Guga. É isso aí. Tava conversando com o Lio aqui. Tava com o Lio, hein? Eu tô mandando um presente para você. Hein? Cadê? Vem aqui, Lio, falar com o Guga também. É ao vivo, essas coisas acontecem. Mas tem que ser assim, olha aí para trabalhar aqui também. Boa. Olha aí que beleza, olha aí. Olha o prêmiozinho. Olha lá, já com troféu, com troféu e tudo. Tá com troféu para você. Esse aqui tô levando para você. Ó, deixa eu pegar a pergunta legal, aqui, hein? Guga, prazer falar que eu tô até tremendo. Contigo. Guga, vamos lá. A gente tem uma pergunta. Se a gente tem como prever os reflexos do consumo desses novos alimentos na saúde das pessoas. Então, você falou um pouquinho do frango, enfim. Como que a gente consegue? Será que a gente consegue prever o impacto disso na saúde das pessoas? Olha, assim, tudo na vida que é novo, você precisa de histórico. Né? Em cima de histórico, você vai fazendo as análises. Então, se eu vim para falar assim, olha, você consegue prever exatamente o que pode acontecer, é muito difícil. Né? Em toda evolução humana, você traz prós e contras em cima daquilo que você está fazendo. Tá? Então, por exemplo, um exemplo no mundo financeiro, né? A gente fez o Pix, e acho que
100% das pessoas aqui podem falar que o Pix é fantástico, mudou minha vida, eu vou lá, pago, né, todo mundo muito rápido, né, mas, por outro lado, né, quando o cara vem te assaltar, ele fala, putz, agora você vai ter que fazer o Pix aqui, né, e você fica muito mais suscetível a assalto, por exemplo. Né? Aí o problema é que aí as pessoas vêm e falam, então vamos tirar o Pix, vamos cancelar o Pix porque ele é perigoso. Né? Quando o cara fala isso, é que nem você falar o seguinte, todo mundo andava de cavalo, né, e carroça, saiu o carro, né, e você fala, não, cara, não vou usar o carro porque o carro é perigoso. Né? Até hoje pessoas morrem de acidente de carro e não é pouco. Né? Só que você não vai abrir mão, né, do potencial de ter um carro, né, e ficar usando cavalo, não faz sentido. Né? Então, a gente vai ter que entender no meio do caminho. Mas, assim, tecnicamente, né, de uma maneira geral, o que acontece é assim, como você programa tudo isso, né, ela é biológico, né, você não é químico, você está construindo, ali você consegue ponderar a quantidade de gordura, proteína, etc. Então, dos estudos que eu vi e do que eu acompanhei, extremamente seguro, né, e você tem controle total do que está acontecendo. Lá no futuro pode ter coisas que a gente não sabe? Pode, né? Descobriremos. Ô, Guga, a gente tem uma pergunta do presencial. Eu vou levar o microfone até eles lá. Vamos lá. Boa tarde, Guga. Tudo bem? Gustavo, de Ribeirão Preto. Prazer Fala, falar Gustavo. contigo. Vamos lá, Guga. Tudo jóia? Tudo bem. Muita tecnologia. E aí, na realidade, acho que vai ser duas perguntas em uma só. Como que você enxerga a empregabilidade disso tudo, para o desenvolvimento disso tudo, e o que você enxerga as pessoas que não estão nesse meio, tá? Como que você enxerga isso? Porque a gente viu que a pandemia ela tirou muita gente da zona de conforto, só que trouxe muita tecnologia e até mesmo, não sei se o mundo está preparado para esse tipo de coisa. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esses dois pontos. Obrigado. Não, muito legal. Eu acho o seguinte, tudo está atrelado à forma com que a gente vê. A tecnologia ela não tira, né, o emprego, ela cria emprego. O que tira o emprego é a falta de preparo das pessoas. Então, eu vou lá e faço um trabalho repetitivo. Por exemplo, sei lá, um caixa de supermercado, trabalho repetitivo. A tecnologia pode substituir aquele emprego. Tá? Aí você vai falar, pô, se ela substituir aquele emprego, então você vai contar quantos caixas de supermercados que tem, então todos eles vão ficar sem emprego. Né? Se fosse do dia para a noite, isso seria. Né? As coisas acontecem de forma gradual. Só que, por outro lado, para eu tirar o caixa, eu preciso de muitos skills. Né? Eu preciso de gente que vai lá instalar o processo, preciso de gente que vai dar manutenção em tudo isso, eu preciso ter engenheiros que vão construir coisas, cada uma específica, eu preciso de fornecedores de peças, que vão contratar pessoas que vão criar o design dessas peças, né, e outras empresas. Então, eu crio uma outra quantidade de empregos, né, para substituir essa. Então, o maior problema que a gente tem, o medo que a gente deveria ter, o que é? É do não conhecimento, é a gente parar no tempo, né? Porque isso é um problema. Então, se você for um caixa de supermercado, você vai querer ser caixa de supermercado pelo resto da vida, né? Uma hora você vai ficar sem emprego mesmo. Você não se preparou para outra coisa e não quer se preparar para outra coisa, você pode não ter emprego. Agora, assim, hoje, a quantidade de vagas abertas, né, para coisas novas é um negócio, né, gigantesco. O apagão da mão de obra ele é gigante, só com essa acelerada que deu. Né? Então, se você começa a ensinar as pessoas, muda tudo. Então, o que eu vejo? Eu vejo as empresas agora sendo também empresas que ensinam, né? Que nem é o Google. Né? O Google é uma empresa que ensina. Você entra lá dentro, você sai depois de lá aprendendo muito mais do que quando você entrou. Né? A empresa está te ensinando e esse lifelong learning passa a fazer parte da sua vida, passa a fazer parte da vida da empresa. Né? Aliás, não é correto também você deixar todo aprendizado. Você tem uma empresa, tem lá 1.000 funcionários, aí você deixar o aprendizado na mão de cada funcionário. É complicado, porque você nunca vai conseguir orquestrar tudo isso. Né? Cada um vai aprender o que quer da forma com que quer. Então, você, como empresa, vai ter que orquestrar o aprendizado de todos esses funcionários, né? Para que eles possam, durante os anos, né, continuar sendo competitivo e a sua empresa sendo competitiva. Então, quando a gente fala no pé da letra, a tecnologia tira emprego? Não, ela cria emprego. Ponto.
Se você não se preparar e não e deixar de estudar, né, você vai ficar sem emprego? Vai ficar sem emprego. Né? E se você estudar e se preparar, e abraçar o lifelong learning, você vai ter emprego? Com certeza você vai ter emprego. Então, acho que a grande questão aqui não é do emprego, a grande questão aqui é de educação. Né? E existem N formatos que a gente consegue resolver educação, né? Inclusive com custo marginal de zero, né? De que a gente pode até responder depois, mas é muito fácil resolver esse problema com tecnologia. Só que você precisa de orquestração, né, de empresas e pessoas para isso acontecer. Mas é fácil com tecnologia, o que não era fácil na época que você precisava construir escolas. Ô, Guga, e tudo isso ainda gerenciando a ansiedade, porque a gente sempre acorda achando que a gente não sabe nada e a gente tem que saber sempre muito mais, né? Então, gerir tudo isso também é um equilíbrio importante para realmente a gente absorver conteúdo, né? Porque não adianta a gente estudar e não estar absorvendo tudo isso para pôr na prática e realmente se tornar exponencial, né? Dá tempo de mais uma, Guga? Agora o pessoal se empolgou aqui, ó. Claro. Claro, uma que é super rapidinha. Qual o nome do site de análises geoespaciais que você mostrou? Essa é mais rapidinha. Code. Qual? Chama Morph Code. Beleza. Morph, M-O-R-P-H, né? Morph Code. Show. E como que você acha que as tecnologias, quando você acha e como que as tecnologias serão democratizadas no Brasil? Pergunta... Eu acho que essa é boa, porque, assim, por incrível que pareça, ela está mais democratizada do que a gente imagina. Porque, infelizmente, o Brasil não é um grande gerador de tecnologia, né? A tecnologia ela é gerada fora. Então, hoje, quando você pega, né, os algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, a maioria é open source. Né? Quando você vai trabalhar cripto e blockchain, todos esses códigos estão abertos. Né? Então, você vai falar, eu quero me especializar em inteligência artificial e blockchain, duas coisas super, ultra importantes, né? Você tem tudo na internet e melhor do que você for em qualquer faculdade. Né? Então, as tecnologias já estão democráticas. Né? O que não está democrático é o dado. Né? E o dado, e ele não está democrático, está ficando cada vez mais difícil. Né? Porque a gente tem, por exemplo, a lei de proteção de dados, que é boa para proteger, só que, ao mesmo tempo, ela tem as suas falhas. Né? Então, quem aqui que está assistindo essa palestra vai deixar de usar o Google? Né? Se tiver alguém, fala aqui no chat, levanta a mão. Acho difícil se alguém aqui deixar de usar o Google. Então, automaticamente, você entrega todos os seus dados para o Google, porque para usar o Google, ele vai coletar seus dados, senão você não usa o Google. Né? Só que se eu sou uma empresa que quero competir com o Google e preciso de dados, o que acontece? Eu tenho que pedir permissão para todo mundo que está aqui, só que eu sou uma empresa startup brasileira, que estou começando. Sabe quando que eu vou conseguir competir com o Google? Nunca. Né? Porque eu já criei uma barreira que, se eu tentar encontrar dado de uma forma para competir com o Google, eu vou levar uma multa, né, milionária, e vou deixar de operar nos 6 meses. E aí me mata. Então, já se criou-se um monopólio de dados, né, e a lei de proteção de dados amplia esse monopólio. Isso é tão forte, tão forte, tão forte, que, se eu quiser ir da minha casa, né, para o shopping, a única empresa que sabe o caminho é o Google. Não tem nenhuma empresa brasileira que sabe o caminho da minha casa para o shopping. Tá? Eu vou só usar o Waze ou vou usar o Google Maps, ponto final. Então, se eu quiser criar uma empresa para competir com o Waze ou com o Google Maps e precisar de dados, né, eu não posso. Como eu vou pedir dados para todo mundo para ter a precisão que o Waze tem? Entendeu? Então, é uma sinuca de bico. Então, a gente vai ter que começar a dividir as coisas. Tem que separar dado de identidade. Né? Então, o dado tinha que estar disponível para todo mundo. Todo mundo tinha que poder usar esses dados para poder criar produtos. Quero saber que essa pessoa é o Google, ele tem que pedir permissão. Né? Isso é completamente diferente de eu não usar dado nenhum. Né? Então, temos muito que evoluir ainda, né? Porque a gente ainda, as pessoas que estão ou legislando, ou trabalhando, ou criando as coisas, não têm o entendimento do todo. Né? E aí a gente acaba entrando em algumas sinucas de bico por aí. E para a saúde isso é uma verdade absoluta, né? Tem tanto dado de saúde espalhado, e se a gente usasse mais, de uma maneira mais eficiente, a gente teria melhores resultados, com certeza. E, emendando essa minha fala, uma última pergunta do Neilson, como que essa evolução tecnológica, como você vê isso, né? Se vai aumentar a perspectiva da idade de vida do ser humano. Então, a gente falou um pouquinho dessa questão de dados e tudo mais, mas olhando mais para o viés genético, você acha que vem coisa aí para aumentar nossa perspectiva de vida?
Certeza absoluta, né? Só você pensar que, sei lá, no começo do século, a tua perspectiva era nem 50 anos, né? Então, ela veio dobrando, né? Ela vem dobrando. Então, assim, eu posso dizer das coisas que eu já vi hoje, que tranquilamente a gente consegue ter hoje, sei lá, viver 120, 130 anos, o que já existe em termos de tecnologia, e isso só tende a aumentar. Então, sim, né, se você vai pensar em previdência privada, em todos esses tipos de coisas, você tem que se preparar que você vai viver muito mais. Você vai viver com mais qualidade de vida também esses anos que você tem. Vai mudar tudo. Eu diria até que o que está faltando no mercado e vai aparecer e começar a ficar cada vez mais forte é que a gente falou hoje de planos de saúde, que na verdade o plano de saúde é um plano de doença, né? É que se você ficar doente, você tem alguém para cuidar de você, né? Para você ir no hospital, no médico, etc. Agora vai começar a vir o quê? Os planos de saúde, que é para você não ficar doente, né? E aí você vai ter expectativa de vida, vai começar a crescer cada vez mais. E vai mudar a geopolítica do mundo também, porque a gente vai ter uma população muito mais velha, né, que muito mais ativa e por muito mais tempo. Clique 2022, você traz os resultados disso. Com certeza já vai ter mudado muito, Guga. Muito prazer conversar com você mais uma vez. Uma honra tê-lo no nosso evento. E até uma próxima. Obrigado, pessoal. O prazer foi meu. Agradecemos os nossos patrocinadores.